Saudações a todos! Eu sou o professor Charles Camilo e sejam bem-vindos a mais uma aula de História do Brasil. Desde já, eu desejo a vocês boa aula e bons estudos. O governo provisório, ele tem o seu início em 1930. Getúlio Vargas, como o próprio nome já diz, Getúlio Vargas ele assume a presidência em caráter provisório até que fossem convocadas novas eleições, até que fosse convocada uma nova Constituição. Neste período, Getúlio Vargas ele concentra todo o poder em suas mãos, porque a Constituição de 1891 ela havia sido revogada pelos revoltosos e com isso Getúlio Vargas ele ordena o fechamento do Congresso, os governadores são substituídos pelos militares, nomeados por Getúlio Vargas, os chamados interventores, e o Getúlio Vargas ele começa o seu governo com medidas populistas. Ele cria o salário mínimo, ele estabelece a jornada de trabalho de 8 horas, o repouso remunerado, as férias, a indenização trabalhista. Por outro lado, nós temos que levar em conta que esse governo ele passa a exercer um controle muito grande sobre os trabalhadores. E o poder dos sindicatos vão ficando cada vez mais limitados. E os trabalhadores, assim, eles não tinham tanta liberdade para se manifestar. Já em relação ao papel do Estado de São Paulo, o Estado de São Paulo ele perdeu o prestígio político que ele tinha durante ali a República Velha, durante o Café com Leite, o acordo entre São Paulo e Minas, o revezamento desses estados na presidência da República, e com isso os paulistas que estavam descontentes com o governo Vargas, eles passam a manifestar diversas opiniões contrárias à postura do presidente Getúlio Vargas. Tanto que uma das provocações que eles alegavam em relação a Getúlio Vargas era que Getúlio Vargas ele exercia a presidência em caráter provisório há 2 anos e que Getúlio Vargas ele deveria criar uma nova Constituição para o Brasil para que a normalidade democrática retornasse. Tanto que o pretexto das oligarquias paulistas, pessoal, foi justamente a questão da Constituição. Só que, na verdade, as oligarquias paulistas elas queriam recuperar o controle do governo. As oligarquias paulistas elas queriam ter os direitos que elas haviam perdido com a Revolução de 30 e, posteriormente, o governo Vargas. Tanto que a Revolução Constitucionalista de 32, como ela começa? Getúlio Vargas ele substitui o governador de São Paulo por um tenente, João Alberto. João Alberto, que era um tenente paraibano, ele foi nomeado interventor do estado de São Paulo. Com isso, a oposição paulista, formada pelos profissionais liberais, pelos estudantes e pelos próprios políticos paulistas, eles passaram a organizar vários protestos e dentro, principalmente dessa questão de protestos, acabou ali, principalmente culminando com a morte de 4 estudantes, Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. Os seus nomes deram origem ao movimento MMDC. E esse movimento revolucionário, ele defendia o fim do governo provisório e uma nova Constituição para o país. Esse movimento acabou culminando na chamada Revolução Constitucionalista. A Revolução Constitucionalista, ela durou de julho de 1932 a outubro de 1932. Não era só São Paulo versus o governo federal. Inicialmente,
dentro da proposta, Minas Gerais, Mato Grosso e São Paulo iriam se unir para então desafiar as forças governistas. Só que Getúlio Vargas ele conseguiu articular um acordo para tranquilizar Minas Gerais e Minas Gerais não participou. As lutas ficaram centralizadas entre as forças governistas versus o estado de São Paulo com a porção sul do estado que hoje corresponde ao Mato Grosso do Sul. Antigamente eles chamavam toda essa área de Mato Grosso porque o Mato Grosso do Sul não havia sido criado. E é importante, pessoal, nós compreendermos que não era todo o estado do Mato Grosso que havia apoiado o movimento constitucionalista. Apenas o sul que era comandado pelo general Bertoldo Klinger. E com isso começam ali os primeiros embates. De um lado nós temos as forças constitucionalistas, que eram comandadas pelo general Isidoro Dias Lopes, o governador de São Paulo nomeado pelos constitucionalistas, Pedro de Toledo, e o general Bertoldo Klinger, que era o comandante ali das tropas sediadas no sul do estado do Mato Grosso. Apesar do grande esforço e da resistência e da cooperação do povo de São Paulo, a superioridade das forças federais ela era evidente. E com isso, os paulistas eles foram obrigados a entregar as armas, a se render, no dia 28 de setembro de 1932. Só que os combates finais foram até o dia 2 de outubro de 1932. Tanto que os paulistas eles diziam que eles foram vencidos, porém não foram derrotados, porque a principal consequência para apaziguar os ânimos foi a promessa de que Getúlio Vargas, em 1933, iria convocar uma Assembleia Constituinte para redigir uma nova Constituição para o Brasil, essa Constituição que ficou conhecida como a Constituição de 1934. E por aqui nós encerramos a nossa aula. Pessoal, muito obrigado por vocês terem assistido e até o próximo episódio.